Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gessé Júnior, eu sou um teólogo, tenho pós-graduação em Ciências da Religião e você vai nos acompanhando no nosso trabalho aqui na internet através do endereço Sobral Pop News e como também pelo YouTube, no Sobral Pop News de segunda a sexta-feira, com artigos diários de rápida reflexão sobre temas voltados à Escritura, de um modo especial aos Evangelhos. E é bom frisar, não tratamos com religião, tratamos com Jesus Cristo. Isso fique bem claro para você que está nos acompanhando, para você que está chegando agora. É bom que isso seja dito de antemão. E também você pode me acompanhar no YouTube, no site Arqueologia da Fé. Endereço Arqueologia da Fé. Hoje vamos tratar com dois textos. O primeiro está lá em João 18:36, que diz o seguinte: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Isso vai estar inserido no pensamento do dia, que é rápida reflexão sobre o reino dos céus. É exatamente isso aí que Jesus está falando lá para Pilatos. Agora, o meu reino não é daqui. Ele está deixando isso bem claro. E o segundo texto está lá em Mateus 18, 1-4, que diz o seguinte: Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E essa tradução eu peguei da Bíblia de Jerusalém, porque na tradução usada por eles colocam pequenino como essa criança. E dá uma conotação completamente diferente e bem coerente ao meu ver, ao reino dos céus. Há uma condição, uma pré-condição para se entrar no reino dos céus, que é ter que ser pequenino. Mas a gente vai desenvolver isso ao longo do vídeo. Essa primeira passagem de João 18:36, na qual Jesus diz perfeitamente o que é o reino dele. Primeiro, que não é desse mundo, não participa de coisas materiais, nos dá a nítida compreensão de que esse reino nada mais seria do que o coração de Deus. O reino dos céus é o coração de Deus. Agora, o que é que acontece? Isso eu desenvolvo no texto. Muita gente lê o que está escrito nas Escrituras e não entende por quê, ou por desconhecimento, ou por intenções reprováveis, dá um entendimento diferenciado do que a Escritura apresenta, a exegese hermenêutica escriturística mostra. Ou seja, se ele fala do reino dos céus, se ele fala do reino de Deus, não está falando de catedrais, não está falando de templos, ele está falando do coração de Deus. Mas o que a gente percebe na nossa caminhada cristã? Que muita gente tem feito de sua religião o reino de Deus. Como assim? Porque ainda que a religião pregue, dogmatize ideias, filosofias que vão de contrário à Escritura, mesmo assim essas pessoas se sentem à vontade para estar professando esse tipo de fé, inseridas nesse quadro religioso específico da sua religião escolhida, a religião que está errada perante as Escrituras. Por quê? Porque prega algo que não está lá. Mesmo assim, as pessoas continuam trabalhando, continuam produzindo dentro desse contexto que vai acarretar o quê? Como já falei,
que a religião não salva, mas a religião com as suas práticas comprometem a salvação. Vai acarretar numa perca de salvação. Por quê? Porque o homem idolatra aquilo que ele constrói, e a religião é uma construção humana. O evangelho não. O evangelho é uma realidade divina, completamente diferente da religião. Em vez do homem se basear no evangelho, se baseia na religião. E muitas vezes a gente vê religiões, Cristo fala sobre, especificamente quando me refiro a religiões, a questão cristã, religiões cristãs que vão de contrário à Escritura. E também no decorrer do texto, a gente começa a se questionar o reino de Deus, como esse reino de Deus pode ser adentrado por mim. Um texto se refere a uma transformação, você passa a ter uma condição para poder adentrar nesse reino, que seria um coração renovado, um coração como o das crianças, sabe? Puro, um coração puro. Um coração puro que nos faz capaz de entrar nesse reino. O reino que uma criança é o destaque dele. Um coração de criança é o destaque dele. A pureza, a simplicidade. Isso completamente diferente dos reinos humanos, onde os sentimentos mais reprováveis são os mais presentes, onde as pessoas não se comportam como doentes, porque somos doentes. As igrejas são locais onde se tratam doentes, e as igrejas estão imersas em religiões. Então, muitas pessoas não se portam como tal, como doentes, necessários da graça de Deus, e no desenrolar dos fatos acabam perdendo a salvação, movidos por um legalismo humano reprovável. E é sobre toda essa realidade, sobre toda essa temática que nós vamos abordar no texto, que já vai estar no Sobral Pop News, também lá, essa introdução também lá na Arqueologia da Fé, lá no YouTube. Rápida reflexão sobre o Reino dos Céus. O Reino dos Céus é o coração de Deus. Não faça da sua religião o seu Deus. É uma jogada de palavras que o autor apresenta, que nos faz parar e pensar. Pare, pense, medite juntamente com a palavra, e eu creio que o Senhor vai dar um entendimento sincero a vocês. Desde que vocês também sigam a Deus de um modo sincero, descomprometido, de um modo aberto. Livre das algemas religiosas. Fiquem todos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo.